Olá, pessoal, boa tarde, como vocês estão? Eu estava aqui estudando, né, em Primeiras Reis, capítulo 17, e o versículo 17, do versículo 7, que tá falando sobre a história da viúva de Serepta. Muitos já conhecem essa história e sabem, né, sobre essa história, a viúva de Serepta. E eu lendo a palavra aqui, estudando, buscando, tentando entender a situação daquela época, da ocasião, e vendo que a viúva, ela estava passando por um processo, né, muito difícil, e um dos processos, primeiro ela ser viúva, né, no caso, naquela época, ser viúva é estar totalmente desestabilizada, porque o provedor da sua casa, do seu lar, havia falecido, que era o homem que trazia o seu alimento, o homem que trazia a honra ao seu lar, a sua casa, havia falecido. Então, essa mulher estava totalmente à eira, sozinha, né? Não totalmente sozinha, porque primeiro ela tinha também um filho, né? E eu estudando aqui a palavra, ela estava passando uma escassez de seca, porque o riacho havia secado, não tinha mais água, não chovia. E não ter água, não ter chuva, significa não ter plantação também. Então, além dela estar passando a escassez da seca, de água, ela estava passando a escassez de fome também, porque sem água não tem como, né, ter plantação, produzir fruto. Então, ela estava passando necessidade também. A prova é tanto que ela estava passando necessidade que quando ela chega, o profeta chega até ela e pede para fazer algo para ele comer, ela fala que ela não tem nada, que a única coisa que ela tem é um punhado de farinha e um pouco assim de azeite na botija, né? Nem até lenha para fazer fogo ela tinha, que é tanto que ela estava, quando o profeta chegou, ela estava catando graveto no meio da plantação, não, no meio aéreo da vida. Ela estava caçando um graveto para poder fazer o fogo. E o que me chamou a atenção nessa história em si não foi exatamente a necessidade que ela estava passando. Sim, a necessidade que ela estava passando, sim, me chamou a atenção. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é quando Deus fala para o profeta Elias. Eu achei muito interessante. Ele fala assim para o profeta, ele fala assim, olha, vai imediatamente à cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Mas que comida se a mulher ela não tinha nada? Agora eu me coloco no lugar do profeta. Estou no lugar do profeta, saindo eu da posição de viúva, me entro na posição de profeta. Se Deus mandou, se Deus falou para mim, olha, Joelma, vai até tal lugar, até determinado lugar, que vai ser assim, assim, assim. Poxa, velho, Deus falou na minha cabeça, meu, eu tô tranquila. Sabe, tô super tranquila, eu vou porque Deus falou, se Deus falou, eu sei que o lugar tá abençoado, a bonança é certeza. E o profeta, né, saiu e foi. Chegando lá, quando o profeta chegou, que ele encontrou somente escassez. E o que eu aprendi dessa palavra, o que eu tirei dessa palavra para minha vida é que muitas vezes Deus me manda ou Deus te manda aí a um determinado lugar e você se enche de esperança, de expectativa, achando que vai ser só bênção, vai ser só bonança, vai ser só fartura na tua vida. Só que quando você chega num lugar que você contra a escassez, você contra o vazio, você contra a dificuldade, é capaz de você murmurar, é capaz de você desanimar, é capaz da sua fé fraquejar. Sabe? Mas o que eu acho interessante é que você tá indo para você ser a bênção naquele lugar, para você levar bonança naquele lugar, para você levar a solução naquele lugar. Não é para a solução ser para você, né? A prova é tanto que quando a viúva falou que só tinha esses utensílios, que ela só tinha só um punhado de farinha, um pouco de azeite, e tava catando um graveto no meio do mato para fazer o bolinho para ela e o filho dela comer e morrer, ela tava totalmente desesperançosa. O que ela fala? Ela fala que ela vai fazer o bolinho, ela vai comer com o filho e vão morrer. Ela fala aqui, ó, no versículo 12. Não, é isso, o versículo 12. Ela fala assim, ó,
Senhor, eu só tenho um punhado de farinha no jarro, um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. A mulher estava totalmente sem esperança, gente. Ela estava totalmente sem esperança. Então, assim, tirando do que Deus falou assim, vai, e lá tem uma viúva, ela... Já avisei a ela para preparar algo, né, para te sustentar, para te comer. Já ordenei que uma viúva daquele lugar lhe forneça comida, mas a mulher ela não tinha nem para ela direito e nem para o filho dela. E aí você, o homem natural, chega naquela situação, vê aquilo, já desanima. Só que Deus mandou o profeta lá, não era para ele ser abençoado, era para ele abençoar o lugar. Era para ele abençoar as pessoas naquele lugar, a pessoa naquele lugar, no caso a viúva. E é muito interessante, porque Elias falou assim, olha, não tenha medo. Elias se manteve firme na sua fé, o profeta se manteve firme ali, até porque quem falou foi o Senhor, né? Não tenha medo, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo para mim, né? Alimente primeiro o profeta, alimente primeiro o homem de Deus, né? Cumpra a ordem que eu estou te mandando, né? Faça o que eu estou te falando, porque assim foi falado pelo Senhor. Foi falado pelo Senhor. O Senhor falou, ela irá te alimentar. Pois assim o Senhor, Deus de Israel, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Outro ponto muito interessante, porque a gente acha que a gente vai viver do milagre sem fazer nada a vida toda. Eu fui abençoada e eu não preciso fazer mais nada, posso ficar tranquila, posso ficar em casa deitada, descansando, dormindo, porque eu já fui abençoada. Gente, não é assim. O profeta foi claro em dizer aqui, ó. Foi claro em dizer que não faltará azeite, não faltará farinha, até o dia que o Senhor fazer chover novamente na terra, né? Ou por quê? Porque no momento da escassez, no momento da dificuldade, o Senhor chegou. Mas no momento em que voltou tudo normal, que voltou a chover, você vai trabalhar. Você vai pôr sua mão na massa. Você vai ter que procurar trazer o seu sustento de volta para dentro de casa, o pão para dentro de casa novamente. Você entende o que isso quer passar? Nossa, é maravilhoso, velho. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu me surpreendo no que ele traz, sabe? A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E todas as vezes que eu leio, posso ler o mesmo versículo 100 vezes, eu irei compreender formas diferentes 100 vezes. O Espírito Santo vai me traduzir o versículo, ou o livro, ou o capítulo 100 vezes diferente. É muito interessante. Ele vai me trazer um ponto diferente, sabe? Um ponto diferente a cada história, a cada versículo, a cada capítulo. É muito, muito maravilhoso isso trazendo para nossa vida, sabe? Nossa, e eu fiquei assim surpreendida, porque assim eu imagino Deus fala assim, olha, Joelma, filha, vai em tal lugar, vai ser assim, assim, você vai fazer assim, assim. Nossa, Deus me mandou, faria com nem Elias, ia tranquilo, Elias foi tranquilo. É tanto, quando ele chegou no ambiente que ele viu a situação, Elias se surpreendeu, não. Elias não se surpreendeu. A prova de que Elias não surpreendeu, porque ele chegou e falou assim, ó, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Você entendeu? Você entendeu? A gente tem que aprender que quando Deus manda, não significa que vai ser só bênção, não, gente. Significa que vai ser só maravilha, não. Você vai encarar situações terríveis, você vai encarar situações difíceis, mas você tem que aprender. Assim como Elias, ele foi ali porque ele precisava ser a bênção naquele lugar. Você entendeu? A bênção naquela escassez, a bênção naquela dificuldade. Não achar porque, Deus tá me mandando, vai ser maravilhoso. Vai sim.
Não é que já está maravilhoso, vai ser a partir do momento que você chegar, ou você pode chegar no lugar em que a situação já está realmente maravilhosa. E o trabalhar de Deus se desenvolve de outra forma. Ai, eu me surpreendo muito. E é isso, pessoal. Então fica com essa palavra, tenha uma boa tarde. Eu vou continuar estudando aqui porque tá muito interessante. Beijo!